de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro, e hoje vamos comentar um pouco da situação do Real Madrid. É um time que particularmente eu torço lá no por parte internacional, e eu acho que, dado a situação que aconteceu recentemente, eu teria que trazer aqui para o canal o que está acontecendo no Real Madrid, porque é algo realmente, não diria revolucionário, mas realmente é algo inovador, é algo que não se vê todo dia, em que Xabi Alonso foi realmente demitido, e vários vídeos agora têm aparecido de situações constrangedoras que realmente justificam a sua demissão, ainda mais que o Xabi Alonso chegou no Real Madrid há pouco tempo, com talvez uma proposta de renovação e reformulação, e nada conseguiu. Então, tudo isso leva a crer que o que o Xabi Alonso meio que, entre aspas, prometeu, não conseguiu cumprir dentro do Real Madrid, e graças a isso, a sua demissão foi algo inevitável e acabou acontecendo. Então, antes de mais nada, gostaria de pedir que você deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal para ajudar, e bora pro vídeo. Peguei algumas imagens do lance, então, como de praxe, já vai estar aí o link na descrição caso vocês queiram ver a matéria na íntegra, mas aqui iniciaremos comentando sobre o Barcelona. O Barcelona chegou nessa disputa, mais uma disputa contra o Real Madrid nessa Supercopa, e mais uma vez levantou o caneco. Não é uma situação assim, não é aquele tipo de competição que que todo mundo fica realmente feliz, ou mesmo, nossa senhora. Não é um campeonato lá tão importante assim, mas a situação é a rivalidade. Barcelona e Real Madrid vem disputando, assim, absolutamente tudo. Provavelmente na Espanha é a maior rivalidade entre os clubes, só que ultimamente o Barcelona tem se dado muito melhor do que o Real Madrid nas situações. Então, tudo isso veio, assim, como eu posso dizer, um acúmulo de situações ainda pré-Xabi Alonso, antes mesmo do ex-jogador técnico chegar no Real Madrid. Ele já veio talvez com esse tipo de encargo de fazer a situação mudar, de fazer com que o Real Madrid pare de ser tão freguês assim do Barcelona. Só que nada mudou, muito pelo contrário. O Xabi Alonso chegou e tornou o ambiente muito mais confuso. Não tiro talvez a responsabilidade dos jogadores, que a gente vai chegar nisso ainda, mas o próprio treinador precisa entender o clube que ele está e o elenco que ele tem. E pelo jeito o Xabi Alonso não conseguiu entender isso muito bem. Dado isso, não conseguiu, obviamente, utilizar das melhores peças para justamente conseguir fazer o seu melhor trabalho. E o Barcelona, que não tem nada a ver com isso, chegou nessa final, atropelou 3-2 para cima do Real Madrid e a conquista de mais um título. Isso daí realmente pegou muito mal para o trabalho do Xabi Alonso e muito mal também para o clube do Real. Então, óbvio que talvez essa mudança seja por essa situação. Igual eu falei, o Barcelona, mesmo com alguns reforços ou alguns jogadores interessantes, conseguiu fazer um jogo brilhante para cima do Real Madrid e reverter esse placar que deveria ser, entre aspas, favorável ao Real Madrid, já que o trabalho do Xabi Alonso já vem acontecendo há algum tempo, só que não foi isso que aconteceu. Uma outra situação que eu queria comentar aqui com vocês é a situação do Vini Júnior. Vini Júnior teve mais um jogo bem apagado, mais uma disputa em que ele não consegue realmente desempenhar bem, e isso vem chamando muita atenção da torcida do Real Madrid, que muitas vezes tem vaiado o jogador. E nesse caso, se esperava muito que ele tivesse pelo menos uma boa participação nessa rivalidade entre Real Madrid e Barcelona, mas quem roubou as atenções, quem realmente conseguiu desempenhar bem, foi o Rafinha. Então, tudo isso leva a crer que realmente a situação dos vestiários não estava nem um pouco boa, o jogador estava totalmente descontente e já tinha demonstrado isso por várias vezes pelas substituições. Então, igual eu falei, toda a situação que envolvia o Real Madrid estava realmente uma bagunça e nada estava indo tão bem. Vini Júnior ainda não renovou com o Real Madrid e tudo leva a crer que pode ser que ele não renove, pode ser que realmente o Vinícius Júnior saia do Real Madrid, e isso aí realmente é uma perda para o Real muito grande.
e o jogador assumindo um tipo de postura totalmente diferente do que os torcedores imaginaram ou gostariam, porque justamente por ser um grande jogador, se esperava que o Vini Júnior tivesse uma boa participação em todos os jogos, assim como já foi em 2024 ou 2023. Mas aparentemente o jogador vem vindo numa baixa gigantesca, vem cada vez mais jogando cada vez pior, e os torcedores têm percebido isso, e principalmente o clube talvez tenha percebido, e por isso que a demora para a sua renovação não é só por parte do jogador, mas também por parte do clube do Real Madrid. Bom, agora falando um pouco sobre o próprio Real, hoje diz bastante coisa sobre o que vem acontecendo ultimamente, mas eu acho que o que mais pesou e o que mais tem talvez denegrindo a instituição Real Madrid é que os maus resultados têm sido recorrentes, né? O último ano do Carlo Ancelotti no comando do Real Madrid foi um ano bem ruim, em que o Real Madrid não conseguiu conquistar absolutamente nada. Sai o Ancelotti, vem o Xabi Alonso e não consegue também mudar a situação, muito pelo contrário. O Xabi Alonso chega e parece que os problemas que o Carlo Ancelotti tinha conseguido suprir, que tinha conseguido mascarar, vem todos à tona de uma vez só, e isso só prejudica, obviamente, a própria instituição do Real Madrid, que é muito famosa por não dar tantos créditos aos jogadores assim, ou mesmo conseguir manter os medalhões, assim como foi com o Cristiano Ronaldo, a sua saída repentina, a saída do Casemiro e outros jogadores que realmente o Real Madrid simplesmente se desfez. Meio que a instituição consegue coroar esses jogadores como realmente sendo grandes estrelas que passaram pelo clube, mas quando chega a situação de que tá realmente uma situação insalubre por ambas as partes, a saída acaba sendo iminente. Nessa situação, está acontecendo algo um pouquinho diferente, já que teve a chegada do Mbappé, e todo mundo já sabe que o Mbappé nos bastidores e nos vestiários acaba sendo um pouco complicado. Havia muita especulação disso, eu acho que no time do Real Madrid isso tem sido bem comprovado. Mas só que o problema é que o Real Madrid tem muita estrela, muitos jogadores que realmente têm bastante postura. Vini Júnior, Rodrigo, Mbappé, Valverde, e assim vai, cara. Então, realmente, quando você une todo esse tipo de um elenco tão recheado com tantas estrelas, o comandante precisa entender muito bem o elenco que tem nas mãos. São ótimos jogadores, são jogadores que realmente atingindo o seu 100% consegue entregar muito bem. O problema é quando um ou outro acaba sendo desfavorecido, ou mesmo um ou outro começa a ser mais valorizado. Isso fica muito ruim para os jogadores que já têm uma postura de grandes estrelas, e realmente quando você junta muitas estrelas você precisa ter alguém que saiba comandá-las da melhor maneira possível, e eu acho que o Real Madrid tem batido muita cabeça nisso, porque o Ancelotti foi sempre um cara que conseguiu comandar essas estrelas da melhor maneira. Só que no seu último ano pelo Real Madrid, eu acho que o próprio treinador já conseguiu entender que o seu ciclo estava se encerrando. Então meio que ele não conseguiu desempenhar tão bem. E com a chegada do Xabi Alonso, que é aquele tipo de treinador que o Real Madrid esperava que houvesse realmente uma revolução ou uma renovação mais feita da maneira correta, não aconteceu. Meio que eu acho que o Xabi Alonso começou a bater de frente com todos os jogadores, e aí realmente você acaba perdendo todo o seu elenco. Então o próximo treinador que vier tem que já vir com essa mentalidade de que existem as estrelas estabelecidas e você realmente precisa entender as peças que tem em mãos. Então, comentando um pouco sobre Xabi Alonso. Xabi Alonso realmente é um treinador novo ainda, né? Foi um grande jogador, principalmente por parte do jogando no Real Madrid, e chegou no time com essa proposta de renovação, com essa proposta de que faria as coisas totalmente diferentes. Só que o que foi, assim, vazado na mídia, que as coisas que foram acontecendo, foi realmente um bate-cabeça danado. Um afastamento, um desencontro com o Valverde ficou muito claro. A situação de Vini Júnior e o Rodrigo também foram situações bem estranhas, em que parecia que
enquanto um tivesse em campo, o outro não poderia jogar, sabe? E principalmente a situação agora mais recente, que foi a do Mbappé, em que tem aquele vídeo circulando na internet e que o Xabi Alonso pede que todo o elenco fique ali para assistir o Barcelona receber a medalha e o troféu para justamente doer em todo mundo, mas o próprio Mbappé e também o Rodrigo pedem que o time saia dali, porque não tem essa necessidade realmente de ficar ali assistindo. Eu, na minha posição, se fosse time pequeno, eu até entenderia de você ficar realmente assistindo o outro time levantar a taça, porque justamente para fazer doer mesmo o mau desempenho dos jogadores. Agora, uma instituição tão grande igual é a do Real Madrid, cara, você não tem que ficar lá assistindo ou mesmo baixando a cabeça para toda essa situação. Acho que os jogadores já entendem que a falta de títulos dói realmente onde deveria. Então, não tem essa necessidade, mas isso só demonstra o desencontro da filosofia do técnico com a filosofia dos jogadores. Podemos até utilizar da situação que aconteceu aqui no Brasil, em que o Abel Ferreira pede para que os jogadores fiquem assistindo o Flamengo levantar a taça. Mas ali, igual eu já disse, é o treinador realmente tendo o vestiário, tendo os jogadores na mão. Isso é bom? Isso é ruim? Eu não sei, cada um tem a sua opinião. Então, pelo menos pra mim, o que o Abel fez, beleza, tranquilo. Agora, um cara comandar o Real Madrid e querer que o time tenha esse tipo de posicionamento, igual eu falei, ele precisa ter o vestiário na mão e ter os jogadores de acordo com a sua filosofia, o que ficou muito bem claro que não estava acontecendo. Vamos falar também de Mbappé, obviamente que eu queria falar um pouco do Mbappé, que já era um jogador conhecido por racha elenco, conhecido que nos bastidores causa uma completa de uma confusão, foi assim no Paris Saint-Germain, e agora está sendo assim no Real Madrid. Chegou, não conseguiu encaixar no elenco com vários treinadores, várias filosofias, e isso só demonstra que ou o Real Madrid tem que mandar esse jogador embora, porque justamente é um jogador que não tem se encaixado no Real Madrid, ou o Real Madrid precisa realmente trazer, fazer aquela famosa reformulação total, mandar alguns jogadores embora, trazer alguns jogadores que realmente consigam agregar o futebol do Mbappé e principalmente um treinador que saiba utilizar ele da melhor maneira possível, porque se continuar desse jeito, se continuar nessa situação de confronto de ideias e filosofias, porque o Mbappé tem uma cabeça de um estilo, o Rodrigo tem outra cabeça, o Vini Júnior tem outra cabeça, o Valverde tem outra cabeça e assim vai, sabe? Cada jogador parece que tem um tipo de postura totalmente diferente do que realmente a instituição Real Madrid pensa. E aí fica realmente tudo bem complicado de se entender, fica tudo bem difícil de conseguir colocar todo mundo na mesma página, e o resultado é isso que a gente está vendo há mais de 2 anos. Já o Real Madrid realmente não consegue chegar assim com grande convicção numa final ou mesmo ser campeão. E isso para todo o elenco, para toda a equipe, é muito ruim, principalmente se falando no principal time do mundo. Real Madrid e Barcelona têm esse tipo de rivalidade na Espanha, mas que se reflete em todo o mundo. Então, eu acho que isso vem preocupando bastante os dirigentes ou comandantes do Real Madrid, que têm percebido que o elenco não está encaixando. A filosofia imposta aos jogadores não tem sido tão boa assim. Então precisa realmente de alguém que saiba entender toda essa situação, consiga unir todos os jogadores e principalmente colocar todas as principais peças dentro de campo para desempenhar da melhor maneira possível. Por último, mas não menos importante, o Real Madrid, ao demitir o Xabi Alonso, já anuncia o seu novo treinador, sendo Álvaro Arbeloa. Não conheço esse treinador, não fazia ideia de quem é esse treinador. Eu vi, obviamente, no seu currículo que ele já tem alguns Champions, que tem alguns títulos relevantes, mas não acredito que seja um técnico tão relevante assim, porque se você joga a imagem desse cara e você não reconhece ele de primeira, é óbvio que talvez não seja um treinador tão expressivo ou relevante. O seu tipo de declaração na sua apresentação já demonstra que ele é aquele tipo de técnico. Eu não diria técnico submisso, porque é difícil você colocar esse tipo de técnico no Real Madrid, que aí esse cara vai ser atropelado. Mas é aquele tipo de técnico que parece ser bem adaptável, é aquele que tenta realmente colocar todo mundo na mesma página, e talvez seja esse tipo de postura que o Real Madrid precisa nesse momento. Não precisa de um grande técnico para justamente moldar todo mundo, ou precisa talvez de alguém que consiga realmente unir os jogadores e unir o vestiário, porque
o elenco do Real Madrid, individualmente, é excelente, é muito bom. O problema é quando junta todas essas peças que elas realmente não dão aquele famoso encaixe. Então talvez seja o momento do Real Madrid trazer um treinador um pouco menos expressivo midiaticamente, alguém que você bate o olho e não reconhece, para justamente conseguir colocar todo mundo na mesma página e ter um desempenho melhor do que todo mundo se espera. É óbvio, o Real Madrid entrando nessa fase, como a tabela ou mesmo o calendário do futebol europeu é um pouquinho diferente, eles já estão do meio da temporada para o final, talvez seja apenas um teste até a Copa do Mundo, para depois, pós-Copa do Mundo, trazer realmente aquele técnico que vencedor, aquele nome que vai realmente brilhar os olhos, não só dos jogadores, como também da torcida. Mas é igual eu já disse, se esse técnico chegando agora, o Álvaro, e conseguir fazer a revolução minuciosa, a revolução silenciosa, que vai realmente conseguir colocar todos os jogadores na mesma página e talvez até conseguir algum título, vai demonstrar que era isso que o Real Madrid precisaria nesse momento tão conturbado de jogadores bem complicados. Então esse foi o meu resumo de toda essa situação do Real Madrid até o momento, toda essa situação bem conturbada que não tem sido tão saudável assim para o clube, mas eu vejo o Real Madrid tentando fazer algo de diferente. Pô, se você não consegue realmente se livrar das peças dos seus jogadores, é o técnico que vai rodar, não tem o que fazer. E igual eu falei, eu acho que a filosofia do Xabi Alonso não se adequou muito bem à situação do momento do Real Madrid. Se ele tivesse chegado no momento em que o Real Madrid tivesse poucas estrelas e com ausência realmente de um bom futebol, talvez teria dado mais certo. O problema é que o Real Madrid, nesse momento, tem muitas estrelas e precisa de um técnico que saiba realmente encaixar todas elas, satisfazer todas elas, o que não é nem um pouco fácil, porque no futebol atualmente é aquele famoso, se você não se adequa à minha filosofia de trabalho, você que se foda, mas assim, falar isso num Real Madrid é totalmente diferente do que você falar isso num time talvez brasileiro ou um time que tenha uma postura totalmente diferente. Existe, obviamente, grandes diferenças em tudo isso. Mas e aí, o que você acha? O que você pensa? Gostaria de pedir que você deixe seu like, comenta, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. Vejo você no próximo vídeo, tamo junto e falou!